amigos, sejam bem-vindos ao Noticioso Esporte Clube. Eu sou André Repsoldi, estou aqui com mais um programa para você, para falar dos times de Minas. Vem aqui para o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, principalmente aí nos seus grupos de esporte, beleza? E hoje eu estou aqui com meus sábios companheiros. Hoje eu vou começar diferente, que eu sempre começo para um lado, depois eu vou para o outro, não é não? Isso aí. Vambora, como é que você tá, Thiagão? Você tá bom, né? Tranquilo. A todos aí, hoje muita coisa pra falar aí do Galo, né, Thiago? Eu vou te falar tanto do Galo, do Cruzeiro, do América, mas hoje tem muita coisa legal aí no programa. E tô aqui com o meu companheiro Luiz Henrique. Salve, André. Como é que você tá, Luiz? Essa derrota do Cruzeiro tá amargurando o coração, não tá não? Olha, ri pra não chorar, viu? Ri pra não chorar. Essa derrota do Cruzeiro veio numa hora muito ruim. O Cruzeiro deixa de arrecadar 20 milhões por baixo, termina o ano de forma melancólica e nós vamos falar muito de Cruzeiro aqui, viu? Muito vamos falar do dentro do campo e do fora do campo também. Muita notícia, muita coisa. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho do Atlético. Esse Atlético vai jogar contra o Botafogo fora de casa. É um jogo de extrema importância para o Atlético. O Atlético só pensa em vitória nesse jogo diante de 2 revés seguidos, né? E eu vou passar aqui para o nosso comentarista, Thiago de Araújo. Me fala um pouquinho desse jogo, Thiago. André, a tônica desse jogo, eu acho que o assunto da semana foi o goleiro Wilson, né? Então a gente viu nas redes sociais muitos torcedores criticando a contratação do Wilson. Mas realmente, se nós analisarmos friamente, foi uma grande decisão, foi uma sábia decisão. O que acontece, pessoal? Nós temos um leque de goleiros extremamente talentosos, não só o Cleiton, como o Vitor é um grande goleiro. Nós temos também o Fernando, né, que é também uma promessa, e nós temos lá os goleiros que estão lesionados também. Então, dos 5 goleiros que o Atlético tem, 3 estão lesionados, né? E 2, um está sendo convocado e o outro é o que é menos experiente. Ou seja, com essas contusões, né, que temos aí dos 3 de grandes goleiros do Atlético, que a gente tem lá Vitor, gente tem o Michel, que também está contundido, e o Wilson. Esses 3 goleiros, eles já deixam só o Fernando em condições de jogo e o Cleiton. Só que o Cleiton está sendo convocado e parece que ele vai ser convocado de forma aí sistemática, né? O Rui Costa falou assim, vai ser uma regra a convocação do Cleiton. Então, a diretoria, gente, tentou dentro do mercado um cara experiente, um cara que estivesse disponível, que também é muito difícil, né? Então, assim, qual cara atuante, experiente, que não tem ainda 7 jogos? 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi uma grande contratação, uma contratação emergencial. Nós já passamos por isso há um tempo atrás com goleiros. Então, gente, não foi porque o Atlético quer fazer um contrato com outro goleiro, é porque realmente teve uma necessidade. E outra, fez um contrato até o final do ano. Quem sabe esse cara chega, fecha o gol e seja também um grande reforço aí para os nossos arqueiros. Então, eu acho que a decisão foi acertada. O Fernando ainda é muito imaturo ainda, profissionalmente falando, para assumir as metas do Atlético. Então, foi uma decisão acertada. E o Atlético não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Na verdade, nós já saímos ali de cima da tabela e estamos em 7º. Então, agora é reunir forças para voltar a galgar novas possibilidades no Campeonato Brasileiro, e o Galo não pode nem pensar em derrota nessa rodada aí contra o Botafogo. O torcedor atleticano tem que entender o contexto da história. Eu vou tentar sapear para ele rapidamente o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: Cleiton é um grande goleiro, está em altíssima e inclusive muitos olheiros europeus estão já de olho nele. Isso quem falou foi o próprio Rui Costa. Então o que acontece? Ele vai servir a seleção olímpica. Ponto. Não tem conversa, e a seleção olímpica vai para Tóquio ano que vem, e o Cleiton é o goleiro. Inclusive ontem fez uma defesaça. Uma defesa, assim, de cinema ontem no jogo. O Vitor tá com um problema crônico, não se sabe ao certo quando que ele vai poder voltar. Diz que ele pode voltar sem ser nesse jogo contra o Botafogo, mas não é certeza, porque o problema do Vitor é mais grave do que parece. Aí você tem o Michael, que é um puta de um goleiro da base, um goleiro assim que frequentou as categorias da seleção também tá lesionado. Aí você tem o Wilson, que foi o goleiro da última Olimpíadas, um puta de um goleiro também, era o goleiro reserva do Vitor. O Wilson, gente, ele teve um problema
muito grave. Ele era o goleiro reserva. E aí ele machucou, sobrou o Fernando, que é o com menos experiência. Então era muito arriscado, neste momento, deixar apenas o Fernando. Ah, André, mas é só um jogo. Pô, o jogo contra o Botafogo pode mudar os parâmetros do Atlético no campeonato. Você quer ver? Gil, solta pra gente, por gentileza, a tabela do campeonato e a classificação. Olha ali, ó. O Atlético hoje, senhores, está com 27 pontos. O Botafogo com 23. O Atlético vencendo, dependendo das combinações de resultados que podem vir, ele vai para quinto, mas encostado no Corinthians e São Paulo, que tem 31, né? Então o Atlético não pode deixar de soltar muito ali da linha de frente. Então a vitória com o Botafogo, ela é fundamental. Fundamental, André. E assim, o Atlético realmente precisa concentrar as forças para poder voltar a estar ali entre os 4 da tabela, porque em pontos nós não estamos ainda muito distantes. Não. Nós realmente abrimos uma pontuação maior, mas ainda não está impossível do Atlético pleitear ali uma posição mais vantajosa ali na ponta da tabela. Só que para isso o Atlético tem que jogar. E com esse problema do goleiro, acaba que você tira ali uma segurança do gol que vinha sendo uma grande arma do Atlético, né, André? Sim. Então, assim, o Cleiton no gol do Atlético, ele estava fazendo grandes partidas, passando uma segurança. O erro dele que ele cometeu, né, no que nós perdemos contra o Corinthians, não pode desmerecer tudo que ele fez no Atlético até aqui. Exatamente. Então, como agora sai e entra o Wilson, a gente espera que ele tenha uma segurança, porque o time do Atlético está justinho, o time do Atlético está num crescente bom. Nós precisamos alinhar o ataque ainda, precisamos fazer ali uma ação específica para o último terço do campo para termos mais sucesso nos jogos, principalmente do brasileiro, que é o que mais preocupa, porque os atacantes não estão fazendo gol. Verdade. Né? Quem está fazendo gol são os volantes, enfim. Então essa parte do Atlético tem que ser corrigida, assim, urgentemente. E algumas notícias, não que nos preocupam, mas na verdade justificam algumas dúvidas que a gente estava. É o caso do Luan, por exemplo, que essa semana também todo mundo viu que ele conversou com o staff do Corinthians, mas estavam todo mundo especulando que eles estavam conversando, mas parece que a conversa é séria mesmo, que é sobre uma possível transferência, igual a que quase aconteceu no início do ano. Então, na verdade, eu acho que ilustra um pouco a minha dúvida com relação a isso, essa queda de rendimento do Luan. Ele não deve estar satisfeito com alguma coisa, ele é um cara muito passional, é um cara que leva para o campo qualquer tipo de coisa ou sentimento que ele esteja insatisfeito, ele leva isso para campo. Então acredito que esse seja o motivo aí da queda de rendimento dele. Se for isso, muito obrigado, Luan. O Luan sempre foi um grande ídolo do Atlético, nós vamos ser eternamente gratos, mas também a nossa gratidão não pode ser eterna. A gente precisa de futebol, a gente precisa ali de opções, e ultimamente o Luan não tem preenchido aí essas necessidades do Atlético, porque todas as vezes que nós temos acionado o Luan, ele não tem preenchido as expectativas. Você concorda comigo, André? Ou eu estou falando bobagem? Não, eu concordo plenamente. Acho que o Luan, ele prestou o serviço dele, sou muito grato. Ele ganha lá seus 350 mil, que eu consigo contratar 2 jogando bem melhor do que ele. O Atlético, ele precisa se renovar. Infelizmente, gente, a gente não está na Europa, onde os jogadores brasileiros, os jogadores têm compromisso com o time. Os jogadores brasileiros, eles são passionais, sentimentais, e muitas vezes, não vou falar que é o caso do Luan não, tá? Mas moleque, do cara falar, eu já contribuí muito, agora eu quero outra coisa, e não pensa em tudo que o time também contribuiu a ele, com tudo que a torcida contribuiu a ele. Ou seja, o cara chega, dá um limite ali que ele acha que ele já contribuiu muito, eu já fiz muito pelo time, já ajudei, já fiz isso, já fiz aquilo, e nada, agora tá bom. E o cara esquece que ele ganha 350 conto por mês, ele esquece que o 13º dele tá em dia, que as séries dele tá em dia, os prêmios dele estão em dia. Ah não, o Atlético está devendo um mês pro Luan. Pô, quem que no Brasil tá com salário em dia nesse momento, gente? Não tá certo não tô falando que isso tá certo não, mas a coisa tá difícil para todo mundo. E nós estamos falando de um salário de 350 mil, não só de um pobre trabalhador que ganha 975, não. Então a situação do Luan me entristece, a forma como ele tá conduzindo isso. Que ele poderia sair pela porta da frente do Atlético e falar, olha, eu tô reserva, eu acho que eu tenho mais para dar, gostaria que os senhores me liberassem, é possível? E pronto, e vem na pressão, só porque eu tô reserva aqui, infelizmente eu tô querendo jogar aqui, eu não vou ter meu espaço, né? Queria agradecer, tirar o chapéu e pronto. Não, Luiz, eu tô errado. Não,
O jogador brasileiro precisa ser profissional, acima de tudo profissional. E o que nós percebemos é que essa passionalidade vira desculpa para um antiprofissionalismo. Quer dizer, o Luan é sem dúvida um ídolo da torcida do Atlético, talvez um dos maiores ídolos recentes do Atlético, mas precisa conduzir sua carreira de outra forma. Olha, eu estou muito satisfeito, muito obrigado, tem uma história aqui, mas o outro time me ofereceu mais, eu quero ir embora, vamos rescindir de maneira amigável. É isso que está faltando no futebol brasileiro. Temos casos recentes de que jogadores, ídolos de torcida, acabam saindo pela porta dos fundos. Veja só, o Luan, não estou dizendo que vai sair pela porta dos fundos, mas pode sair pela porta dos fundos. Recentemente, o Arrascaeta foi para o Flamengo no meio de uma confusão com o Cruzeiro. O Scarpa. Então veja, a gente poderia elencar aqui inúmeros exemplos, mas só para ficar com alguns mais imediatos. Então falta profissionalismo, André. E outra coisa, o jogador vai me desculpar, jogador não é maior que instituição. O jogador é funcionário da instituição. Antes de fazer qualquer tipo de requerimento, ele tem que lembrar que ele é pago pela instituição. Eu estou falando para o Luan, estou falando para outros jogadores como o Thiago Neves, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Vocês são pagos pela instituição, tem a vida que muitos brasileiros não têm, então boquinha fechada, viu? Boquinha fechada, mais futebol, assim a vida fica melhor. Ô Luiz, você foi super feliz no que você falou, porque o que acontece é o seguinte, quando o Luan veio pro Atlético, quando ele estava no auge dele no Atlético, todos os agradecimentos ao clube, à torcida, o cara não cansava de agradecer. Mas vai passando o tempo, o cara também vai se achando melhor, ele vai achando que ele é melhor do que ele realmente é, ou maior do que ele realmente é. Realmente a instituição do Atlético, ele é muito maior do que o Luan ou qualquer ídolo do Atlético, a instituição e a torcida. Então, eu acho que essa falta de futebol que ele está tendo, se for, não proposital, acredito que ele não chega nesse ponto, mas se estiver tirando o foco dele, eu acho que já é um indício que ele realmente tem que respirar novos ares. Então a gente vai agradecer, o Leonardo Silva também já vai parar. A gente estava falando de 4 remanescentes da Libertadores, em que o ciclo vai acabando. Então você pega o Luan, que já tem, né, já está finalizando aí a sua história no Atlético, temos o Leonardo Silva que vai parar, provavelmente no final desse ano, o Hever que está jogando muita bola, espero que ele ainda produza aí mais umas 2 temporadas em alto nível com o Atlético, e o Vitor, que é um excelente goleiro sim, e que eu acho que também tem ainda bola para contribuir com o Atlético. Só que os ciclos vão chegando ao fim e tem uma hora que essa história acaba. E a outra novela também que se formou e que tem se discutido muito nas redes sociais e como notícia, é a novela Renovação Elias. Então eu queria até conversar com o André sobre isso e perguntar o que ele acha, porque parece que a negociação está agarrada por alguns detalhes de tempo de contrato e de algumas dívidas que tem o Atlético com o jogador. Você tem mais notícias sobre isso, André? Eu sei que é o rei da notícia aí do Atlético. A notícia que eu tenho é a seguinte: o Elias, ele quer 1 ano a mais que o Atlético está propondo de contrato. E diante disso, está dando uma emperrada. E tem os valores que o Atlético deve ao Elias, que é luvas, né? Que o Elias, da transferência dele, que ele quer receber antes de renovar o contrato. Falou, eu topo renovar. O contrato, parece que até diminuir a questão do contrato, ele já topou. O que tá pegando mesmo hoje, o que tá agarrando a coisa é o seguinte: eu assino, desde que me pague aquele valor que vocês me devem. Aí o Atlético está tentando parcelar, compromissar com ele dentro do contrato, jogar isso para dentro do salário, enfim, que seria no direito de imagem, na verdade, né? Só para não deixar passar batido, põe a ficha do jogo para mim, Gil. Fala dessa ficha do jogo aí pra gente, Thiagão. Olha, o Wilson, na verdade, que vai ser uma dúvida, né? Se ele vai começar, porque ele ainda não cravou. O Fábio Santos também estava com um probleminha aí de amigdalite, parece, né? Que ele não treinou ontem, mas parece que vai pro jogo. Patrick, Hever, Rabelo, Elias e Jair, Vinícius, Casares, Tiara e o Ricardo Oliveira. Só que tem um detalhe no Ricardo Oliveira. No treinamento de ontem, né? Na quinta-feira, o Rodrigo Santana alternou no time titular entre o Ricardo Oliveira e entre o de Santo. Então, na verdade, eu acho que é uma excelente oportunidade também de conhecermos o futebol de Santo. Mesmo que seja um jogador entrando no primeiro tempo e caso ele também não venha sendo efetivo, nós colocarmos o de Santo ou o Alejandro, de qualquer forma, né, para a gente poder
ver o jogador atuar, porque nós vimos muito pouco dele e a gente queria ver um pouquinho mais, ainda mais que a gente está ali com a escassez de gols ali na parte da frente e precisando dar uma renovada. Então acho que seria uma boa tentativa de colocar o de Santo para a gente poder conhecer mais um pouquinho mais o futebol dele, né? O Ricardo Oliveira aí está como destaque porque nós temos fé, né? É glória ao Senhor Jesus que ele consiga fazer algum gol, porque nós estamos precisando que esse cara faça alguns gols, né? Porque o Ricardo Oliveira hoje tem 14 gols no Atlético, 7 no Mineiro, 5 na Libertadores e 2 no Brasileiro. Sorte ao Atlético, que o Atlético vença e vença bem, né? Agora vamos falar um pouquinho do América. O América vem para um jogo importantíssimo para ele. Vamos colocar na tela aí a classificação, por gentileza, Gil, da Série B. O América, olha para vocês verem, ele está com 25 pontos, enquanto o Botafogo de São Paulo está com 26. É 26? 28, perdão, 28. Eu tô meio cego, viu, gente, hoje. Então, o que acontece? É um jogo importantíssimo porque é um jogo de confronto direto, né? O América, mesmo ganhando, não consegue ultrapassar o Botafogo de São Paulo. E isso faz muita diferença nesse campeonato do América, né? O que você acha disso aí, ô Luiz? O América tem um confronto dificílimo, direto, quer dizer, para disputar na parte intermediária da tabela. É um jogo fora de casa, é verdade, mas o América tem condição de buscar o resultado e encaminhar uma sequência positiva, sequência que ele já começou a desenvolver. Teve um tropeço, vamos chamar de tropeço, o último jogo, mas o América tem total condição de ir para Ribeirão Preto, vencer o Botafogo, encaminhar uma sequência positiva e, a partir daí, voltar a sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro. A gente pode ver aqui na ficha do jogo, o América vai jogar no dia 7, no feriadão, às 11 horas, o horário da família, não é isso? Isso mesmo. E aí vale a pena a gente pensar, como mandante, o América tem 3 vitórias, 4 derrotas, 3 empates. Já como visitante, 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. A campanha do América, seja como visitante, seja como mandante, é marcada um pouco pela irregularidade, é verdade. Contudo, se existe um momento para virar a chave, esse momento é no jogo fora de casa. Olha, o América tem uma oportunidade de consolidar a saída daquela zona incômoda ali, da zona de rebaixamento. Então, eu acho que esse jogo é uma excelente oportunidade, André e Luiz, para o América consolidar essa saída e trabalhar mais tranquilamente. A gente sabe que o emocional dos jogadores fica muito abalado quando eles estão ali naquela região, e os jogadores do América, eu senti, a gente conversando com todos os americanos, eles sempre reclamaram que parecia que os jogadores estavam muito tensos, nervosos e não conseguiam desenvolver o melhor futebol, porque o elenco do América, ele não é elenco para disputar aí a ponta da tabela, mas ele também não é elenco para disputar a zona de rebaixamento. Então o América, ele precisa realmente trabalhar numa posição na tabela em que fique um pouco mais confortável para desenvolver com tranquilidade o melhor futebol. Então a oportunidade é agora. A gente falou no último programa da importância da torcida, né? Embora esse jogo agora vai ser fora, né, André? Uhum. A importância da torcida quando tivermos os Jogos do América em Belo Horizonte. Então a torcida precisa realmente apoiar para poder ajudar o América a sair dessa posição incômoda. Boa sorte ao América, que o América vença bem e que suba na tabela. A gente quer ver o América na Série A ano que vem, né? Agora vamos falar do jogo de quarta-feira. Infelizmente o Cruzeiro caiu aí perante o Internacional, não foi a final da Copa do Brasil, muita coisa aconteceu nesse jogo, principalmente nesse momento. Eu não vou falar nem de dentro de campo, eu vou falar do extra-campo, que para mim esse momento é o que está prejudicando o Cruzeiro da maneira que está, porque o Cruzeiro tem um elenco fortíssimo. Vou passar aqui a palavra para o Luiz. E Luiz, o que você achou desse jogo, do extra-campo? Bom, o Cruzeiro, nesse jogo contra o Inter, foi o reflexo do extra-campo. Mas eu gostaria de começar a falar do jogo para chegar na discussão sobre o extra-campo. No primeiro momento, a escalação do Cruzeiro até trouxe certa esperança, certo alento. O Rogério Ceni foi muito esperto ao colocar o David de um lado, o Pedro Rocha do outro, o Marquinhos Gabriel, o Thiago Neves ali mais centralizados, tentando colocar, portanto, 2 jogadores por dentro de mais habilidade, 2 velocistas abertos
para tentar chegar ao gol do Inter. É verdade que improvisou o Jadson, não é? Para muita gente isso foi uma surpresa, apesar de que o Rogério Ceni já colocou o Jadson na lateral direita em treinamentos. E aí, nas redes sociais, muita gente criticando o Rogério, por que não colocou o Edilson? O Edilson deu uma declaração ao Globo Esporte e afirmou que não estava 100%. E aí, eu faço a seguinte pergunta: o Edilson que jogou contra o CSA, você escalaria contra o Inter? E eu não escalaria. A zaga do Cruzeiro também sofreu uma baixa com o Dedé, né? O Rogério Ceni até tentou lá atrás sair jogando, evitar o chutão. O Dodô poderia ter apoiado um pouco mais. O Henrique, como volante, até tentou sair, mas não foi aquele Henrique efetivo da saída de bola. O Robinho também não foi. E depois, com a contusão do Dedé, o Ariel Cabral entrou, mas com aquela lentidão típica do Ariel Cabral. O Cruzeiro sofreu o primeiro gol e ali começou a desabar de vez. O Cruzeiro sofre o primeiro gol, não teve força para buscar. O Rogério Ceni pedia o tempo todo para o time ir para cima do Inter, marcar sob pressão, não dar espaço. Tomou o segundo gol, tomou o terceiro gol. E, enfim, o Cruzeiro acabou sucumbindo. Eu vou chamar de goleada, porque em que pese o time do Cruzeiro não ter rendido o que pode, por outro lado o Inter rendeu muito, jogou muito, isso a gente tem que reconhecer. Agora eu gostaria de falar, se me permitem, André, Thiago, um pouquinho mais sobre o extracampo. E o primeiro aspecto do extracampo é: jogador de futebol precisa ser profissional, tem que jogar mais e falar menos, jogar bola. E aí eu tô falando diretamente pro Thiago Neves, viu, Thiago Neves? Ô, Thiago Neves, você ganha muito dinheiro para jogar bola. Você não esteve presente em campo. O senhor deu um chute a gol e só. Um chute a gol e só. O senhor não criou. Então, ir para microfone de rádio, ir para imprensa, falar que o time foi divulgado na hora, isso não cola. Treinamento é fechado justamente para que haja um ensaio daquilo que se executará no jogo. Então, boquinha fechada, o Fred andou conversando demais também, boquinha fechada. O Rogério Ceni chegou agora. Um dos motivos porque ele veio para o Cruzeiro foi justamente a possibilidade de ser finalista da Copa do Brasil. Então, boquinha fechada, mais futebol, e aí a gente vai ajustando a casa. Só mais um último comentário. O desastre, na verdade, não acontece só no campo, não. O Cruzeiro tem sido um desastre fora do campo. Esse ano o Cruzeiro tem sido um desastre. O Perrella recentemente, hoje mesmo, deu uma declaração dizendo que o Wagner Pires de Sá não é presidente do Cruzeiro, é uma rainha da Inglaterra. E que quem manda é o Itair Machado. Então, quando esses rumores, ou notícias, ou entendam como quiser, começam a sair do clube, sinal de que lá dentro está uma bagunça. Então, o Cruzeiro hoje é terra de ninguém do ponto de vista administrativo. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que o problema maior do Cruzeiro é o extracampo. Eu acho que isso atrapalha muito. A notícia que eu tenho é que o Cruzeiro está com salário atrasado, direito de imagem atrasado, premiações do ano passado do campeonato da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro deste ano atrasado. Isso começa a minar o trabalho, porque querendo ou não, todo mundo gosta de dinheiro. E o cara chega, faz um combinado, se for campeão mineiro, vai ganhar, exemplo, tá, gente? 1 milhão e vou dividir entre o elenco. Beleza. Os caras são campeões e não se paga, isso tem um custo. O cara fala, peraí, mas esses caras não cumprem nada que combinam com a gente aqui. Então o que acontece? O extracampo do Cruzeiro vem atrapalhando. Só que, aí vem um ponto. Ou você leva isso diretamente para a imprensa, chega lá, reúne lá 3 líderes de grupo e fala, o problema que está acontecendo aqui no Cruzeiro é esse, como aconteceu com o Botafogo ontem, 3 jogadores foram lá e colocaram a cara a tapa, ou para de falar bobagem, porque o que o Thiago Neves fez é de uma molecagem extrema, porque é começar a minar o trabalho do Rogério Ceni, que começou ontem, torcedor do Cruzeirense. Ontem. É um absurdo tremendo, é uma covardia que o técnico fez mudanças estranhas para quem vê todos os jogos do Cruzeiro como nós 3, realmente fez. Entretanto,
Entretanto, foi mudanças necessárias. O Cruzeiro tinha uma partida de ou tudo ou nada. E aquele time que o Thiago Neves reclamou, porque esse time não jogava junto, tinha que pôr outro. É aquele time que punha não ganhava de ninguém. O que adiantava nisso? Esse time, André, que o Thiago Neves, no fundo, queria defender, foi o time que perdeu aqui para o Internacional. Né? Então, Thiago Neves, você não é maior do que o Cruzeiro. Nós somos extremamente gratos a tudo que você tem feito pelo Cruzeiro. Você é um grande jogador, você é um líder. Então vamos usar essa liderança de maneira positiva. Agora, a partir dessa bobagem que você disse, a rádio Itatiaia, você começou a ficar sem ambiente no Cruzeiro. Porque o Rogério Ceni já deve ter feito, já deve ter te colocado no banquinho, né? No banquinho da reflexão. Pra te colocar a pensar, né? Ô Thiago Neves, olha, você viu a bobagem que você fez? Você falou? Então peraí, você não é maior do que o Cruzeiro. Se você está insatisfeito, se você quiser jogar no Grêmio, jogar onde você quiser, pega a sua sacolinha, pega seu boné e vai. O Cruzeiro é maior do que você. Olha, eu queria fazer um comentário aqui sobre as atitudes dos jogadores fora de campo, porque eu acho que me incomodam muito. Nós na verdade temos que detectar os problemas do Cruzeiro como 3, né? Nós temos o problema administrativo, que é problema interno com diretoria, administração, presidente. O Itair Machado ganhou na justiça o direito de voltar à vice-presidência de futebol. Para mim, essa é a maior derrota do Cruzeiro esse ano. Eu acho que a gente precisa execrar esse tipo de dirigente. São dirigentes que só atrapalham o futebol de uma forma geral. São condutas antigas e elas devem ser execradas por todos. Então, uma das maiores derrotas do Cruzeiro para mim foi a volta do Itair Machado. A parte extracampo dos jogadores é uma coisa que na verdade eu chamaria de molecagem profissional. Na verdade, eu acho que essa molecagem que meu querido amigo André se referiu, ela tem um intuito. Ela tem, na verdade, eles são raposas. Fred, Thiago Neves, o Fred fez o que fez no Atlético, não é à toa. O cara que faz isso uma vez, faz outras vezes. Então o Fred, no começo do ano, com a mudança de presidência do Fluminense, já ligou e ciscou lá no Fluminense, ou seja, é um cara que está sempre num lugar de olho no outro para ver aonde que fica melhor para ele. E quando ele está vendo que o circo está começando a pegar fogo, o que ele faz? Pega lá o chapéuzinho dele e já começa a criar um caso aqui e ali para justamente ser liberado para de repente chegar no Fluminense, que acredito que é um objetivo do Fred e do Thiago Neves. Posso estar enganado, mas eu quase cravo Thiago Neves e Fred no Fluminense no ano que vem. E o Thiago Neves fez isso para poder realmente ter esse tipo de repercussão para ser mais facilmente liberado para um time como o Fluminense, que é um time que eles já jogaram e são ídolos, enfim. Então esse tipo de jogador também tem que ser execrado. Eu acho que são atitudes covardes. O Rogério Ceni pode ter cometido o erro que for, mas ele chegou com excelentes intenções, ele chegou mudando, o André falou muito bem, o time que ele queria que jogasse não estava ganhando de ninguém, então as mudanças, por mais que elas não tenham tido o efeito esperado, elas tinham que acontecer, porque do jeito que vinha, não acontecia nada. Então essas saídas para a imprensa exteriorizando problemas dos jogadores, na minha opinião, têm segundas intenções. Então eu acho que isso é bom o torcedor ficar muito atento com isso, porque isso só prejudica o time. Olha, eu acredito que o Thiago Neves e o Fred já têm cavado sim a saída do Cruzeiro. Eu não acredito que permanecerão para o ano que vem devido a esse tipo de atitude, não resta dúvidas. Então não estão fechados com o clube, não estão comprometidos. Se estivessem comprometidos, teriam jogado um pouco mais de bola, estariam falando um pouco menos, né? Agora, sem dúvida alguma, a presença do Itair nesse momento, quer dizer, quando a justiça permite o Itair permite o Itair retornar ao Cruzeiro, em grande medida ela está dizendo que pode continuar a balbúrdia que tem sido o Cruzeiro. E aí, veja bem, André, só pra gente já daqui a pouco puxar a ficha do próximo jogo, num momento confuso, conturbado, todo mundo quer aparecer de salvador da pátria. Quer dizer, será que era a hora também de Zé Perrella dar esse tipo de declaração? Ainda mais quem, né? Porque você veja bem, há pouco tempo atrás, o Zé Perrella poderia ter convocado o Conselho do Cruzeiro e questionar os atos da administração.
Então, no momento que o clube começa a mostrar as suas fragilidades dentro do campo, o fora do campo precisa ficar coeso e não jogar mais gasolina no incêndio. É verdade. Ô, Ju, solta a ficha do jogo do Cruzeiro pra gente, por gentileza. Aí, Luiz, comenta aí, ó. Vai jogar Fábio, Dodô, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno, Henrique, Robinho, Thiago Neves, provavelmente Maurício, Pedro Rocha e Fred, artilheiro do time aí esse ano. É o Fred, né? Destaque desse jogo, não pelo que ele vem fazendo, e sim pelo milagre também que nós estamos torcendo para ele fazer, né? Contra o Grêmio. O que você acha dessa escalação aí? Olha, em primeiro lugar, São Fábio, o ídolo geral, vai jogar e vai ser decisivo contra o Grêmio. A gente espera muito do Fábio. O Dodô tem que continuar, o Egídio vem muito irregular, não dá mais para contar com o Egídio, eu acho que é um outro ex-jogador em atividade no Cruzeiro. Orejuela, sendo possível contar com ele, a gente não sabe como vai voltar, né? Se a gente puder contar com o Orejuela bem fisicamente, é um grande reforço. Dedé, inquestionável na zaga, tem falhado, é verdade, um lance aqui e ali, mas sem dúvida alguma, inquestionável na zaga. O Fabrício Bruno tem se firmado na zaga do Cruzeiro. Eu acho que fica a dúvida também, Fabrício Bruno joga ou volta o Léo? Eu acho que a torcida cruzeirense também está com essa dúvida, porque são dois bons zagueiros. E aí o Rogério Ceni sempre fecha o treino, antes dos jogos a gente não consegue ter a certeza. Eu colocaria essa dúvida. Henrique, o Robinho, quer dizer, mantendo a dupla de volantes, então o Cruzeiro jogando no 4-2-3-1. O Thiago Neves, muito provavelmente centralizado, Maurício aberto de um lado, Pedro Rocha aberto do outro lado e o Fred para ser o finalizador do Cruzeiro. É uma escalação, do ponto de vista do sistema tático, o Rogério Ceni tende a dar continuidade àquilo que estava sendo feito no Cruzeiro, um 4-2-3-1. Agora, nós não sabemos também, não dá para cravar que esse time vai ser o titular em virtude daquilo que a gente dizia. O Rogério Ceni fecha os treinamentos e a gente não consegue ter a certeza. Mas é um time forte, é um time que precisa jogar contra o Grêmio com sangue nos olhos. O Grêmio também vem mordido porque foi eliminado da Copa do Brasil e da maneira como foi, né? E aí eu me lembro da Carol Portalupi já querendo fazer sorteio de ingresso para a final. Isso rendeu memes nas redes sociais. Mas isso é ótimo. Foi bom demais. Como dizia um velho amigo de imprensa, eu adoro isso. O Flávio Carvalho, é bom guardar a boca para comer farinha, né? É verdade. E aí o time do Grêmio não passou, vem mordido contra o Cruzeiro. Um jogo que vai acontecer no horário das 11 horas, né? Um horário bom, horário da família. Então, voltando lá para a ficha do jogo, o jogo acontece às 11 horas, no domingão, então um jogo excelente para levar a família. Pena ser no Independência, mas o Mineirão estará ocupado em virtude de festivais musicais. Pena ser no Independência, eu acho que é um estádio menor do que a capacidade hoje que o Cruzeiro tem de colocar torcedores. E aí eu vou fazer um apelo para a diretoria, eu acho que a diretoria deve, nesse momento, mexer no preço do ingresso, né, para colocar mais torcedores dentro do campo, porque sem a torcida o Cruzeiro vai ter muita dificuldade. Gil, volta por favor na ficha do jogo. Volta por favor na ficha do jogo. Nós colocamos aqui como destaques o Fred e o Thiago Neves, os dois falastrões, né? Então, por que nós colocamos dois falastrões? Curiosamente, os destaques do ponto de vista dos números, gente, não estamos falando da bola, dos números, são aqueles dois jogadores que têm causado, eu diria, grandes problemas fora de campo, né? O artilheiro do Cruzeiro esse ano é o Fred, está com 18 gols, foram 12 no Mineiro. Ainda bem, Fred, que são 12 no Mineiro, né? 4 na Libertadores, 2 no Brasileiro, Fred está devendo, e o Thiago Neves com 7 gols. Agora, com 4 gols no Brasileiro. Veja bem, o Cruzeiro tem uma sequência dificílima pela frente. O Cruzeiro pega o Grêmio dentro de casa. O Grêmio vem mordido. Depois o Cruzeiro pega o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras do Mano Menezes. O Mano vai querer mostrar serviço. Já chegou contestado, já houve protesto contra o próprio Mano Menezes, contra o Alexandre Matos. O Palmeiras está efervescente. E na sequência o Cruzeiro pega o Flamengo
que está voando. Então, o Cruzeiro corre o risco de terminar essa trinca de jogos na zona do rebaixamento se não vencer o Grêmio. Se não vencer o Grêmio. Então, é hora de o torcedor encher o estádio, mas cobrar também, porque o Cruzeiro tem sido um reflexo negativo do fora de campo. Ô presidente, hora de mostrar a carinha, viu? Hora de ir para a imprensa, dar a cara a tapa, falar um pouquinho da derrota do Cruzeiro, falar um pouco dos planos do Cruzeiro, blindar mais o treinador chegou agora e é um treinador com boas ideias. A gente está falando do Rogério Ceni, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, vai ser um grande treinador, então é hora de blindar o treinador escolhido, colocar determinados jogadores aí com a mordaça para que não falem mais bobagens, não é? Já que o Itair Machado retorna, Itair também, viu, trabalhar mais, falar menos, Serginho Nonato está ganhando muito bem também, né? Então vamos trabalhar mais, sei que você não está falando tanto, mas vamos trabalhar mais. Marcelo de Jean, olho no mercado, viu? Porque a reformulação para 2020 do Cruzeiro, ela é iminente, então é hora de pensar grande, porque uma derrota contra o Grêmio, uma sequência negativa, coloca o Cruzeiro em um lugar muito ruim na tabela. E eu diria, se os problemas extracampo continuarem no Cruzeiro, não me assusta uma posição indigna na tabela. E vou terminar meu comentário da seguinte forma: jogador nenhum é maior do que o Cruzeiro, dirigente nenhum é maior do que o Cruzeiro. Amigo noticioso, encerramos aqui o nosso programa de hoje. Compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Curta o nosso vídeo, que ajuda muito esse trabalho que a gente faz para você, mineiro, sobre futebol mineiro, aqui atrás das montanhas, escondidinho, falando só daqui. Esquece aqueles programas do eixo Rio-São Paulo. Cada vez nós vamos ter mais qualidade no programa, mais assuntos. Então é isso. O meu muito obrigado. Até logo. Obrigado, Thiago. Valeu, um grande abraço. Obrigado, Luiz. Valeu, André. Então, tamo junto e até logo e valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!